Então, para a aula de hoje, né, a gente vai trabalhar aí no foco das questões da VUNESP, dos últimos anos, e vamos tratar aí da RDC 31, da 749, dos guias 4 e 14, e se der tempo a gente fala da RDC 73. Então, antes da gente começar propriamente a falar sobre a 31 e a 749, é importante a gente contextualizar, porque essas RDCs, elas nascem da necessidade da gente registrar medicamentos similares ou genéricos. Antigamente, existia diferença entre similar e genérico. Atualmente, a única diferença entre o similar e o genérico é a questão de que o genérico vai utilizar DCB ou DCI e o similar um nome fantasia, né? E porque em termos de eficácia e segurança, hoje os similares são tão eficazes e seguros como os medicamentos genéricos, uma vez que eles também vão ter aí a necessidade de passar por testes, né, de biodisponibilidade relativa, equivalência farmacêutica e outros pontos que a gente vai mencionar. Então, ambos, né, como eu estava dizendo, vão exigir atualmente a comprovação da equivalência terapêutica em relação a um medicamento referência, que normalmente é um medicamento novo que consta numa relação da vigilância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E o que é essa equivalência terapêutica? Ela, na verdade, ela é o resultado da equivalência farmacêutica e da bioequivalência ou biodisponibilidade relativa. E aí, vocês vão perceber que a equivalência farmacêutica, ela é quase que o objeto da RDC, ela é um dos objetos, ela é o objeto principal da RDC 31. E a bioequivalência e biodisponibilidade relativa vão ser termos que a gente vai falar o tempo todo, uma vez que a gente vai tentar trabalhar no sentido ali dentro do escopo da RDC 749, para evitar fazer esse tipo de ensaio, porque a bioequivalência ou a biodisponibilidade relativa significa um ensaio in vivo, né, em que a gente tem a necessidade ali de recrutar voluntários, administrar o medicamento, coletar ali amostras de sangue desse voluntário e estabelecer ali uma curva de biodisponibilidade, né, concentração plasmática versus tempo. E aí a gente acaba fazendo uma correlação ali da área sobre a curva, a concentração plasmática, para que a gente consiga entender se em vivo esse medicamento teste, seja um similar ou um genérico, ou mesmo um medicamento candidato ali a sofrer alguma alteração pós-registro no escopo lá da 7.3, vai ter que passar e garantir em relação a um medicamento referência, tá? Já a equivalência farmacêutica, a gente vai ter ali os ensaios in vitro. Então, né, é muito mais barato e, normalmente, a gente vai sempre trabalhar para viabilizar um registro de um genérico ou similar, utilizando apenas parâmetros realizados no âmbito da equivalência farmacêutica, né? E aí, para isso, a gente precisa respeitar alguns critérios que estão aí na RDC 31 e na 749. Então, falando da equivalência farmacêutica, ela vai corresponder à comprovação de que dois medicamentos são equivalentes em relação a resultados dos testes in vitro, a parâmetros físico-químicos, basicamente. Enquanto a biodisponibilidade, a bioequivalência ou a biodisponibilidade relativa, a gente vai avaliar dois medicamentos e se eles são equivalentes do ponto de vista de teste in vivo, tá? In vivo, ok? Então, é o ensaio que a gente acabou de comentar aqui dos voluntários. E, na verdade, aqui, se eu fizer por aqui sem ser... Não aparecem as minhas animações, eu acho, né? Mas tudo bem. Se eu quiser, então, garantir o que a gente chama de intercambialidade entre um medicamento similar ou um genérico em relação a um medicamento novo ou inovador, eu preciso, né, passar ali nos parâmetros para garantir a equivalência terapêutica, que é um resultado da equivalência farmacêutica versus a bioequivalência
e biodisponibilidade relativa. E aí, então, né, nesse estudo de equivalência farmacêutica, a gente vai ter 2 medicamentos que vão ser comparados quanto a parâmetros físico-químicos. Normalmente, esses testes, a gente vai utilizar como um compêndio principal a farmacopeia, né, brasileira, ou até outras farmacopeias, na ausência ali de testes que não, de alguns testes que não estejam ali na brasileira, tá? E o que eles vão ter do ponto de vista conceitual? Vão ser medicamentos com o mesmo fármaco, ou seja, o mesmo sal ou éster da mesma molécula terapeuticamente ativa, na mesma forma farmacêutica, na mesma via de administração e que vão ser idênticos em relação à potência ou à concentração. E, portanto, né, eles vão ter, já que eles são iguais, né, em relação a todos esses parâmetros, eles vão ter que cumprir com as mesmas especificações que estão ali constantes na farmacopeia ou, como eu disse, em outros códigos autorizados pela legislação vigente ou ainda reconhecidos internacionalmente, né, relacionados aí ao teor, à pureza, uniformidade de conteúdo, ao tempo de desintegração, à velocidade de solução, quando for o caso. E eles vão poder diferir em relação a algumas características, como o aspecto, os recipientes, né, em relação ao mecanismo de liberação. Porém, apesar deles poderem diferir em relação ao mecanismo de liberação, eu preciso garantir que essa quantidade de fármaco liberado ela seja a mesma naquele intervalo de tempo, quando eu comparo um similar ou genérico com um medicamento referência, um medicamento novo, ok? E embalagem, prazo de validade também e rotulagem também podem ser diferentes. E normalmente os testes que vão assegurar a equivalência farmacêutica, né, normalmente não, sempre, serão realizados por laboratórios autorizados pela Anvisa, que são os chamados laboratórios REBLAS. Então, lá na Fiocruz, por exemplo, a gente tem lá dentro do INCQS um laboratório desse tipo, né, que é autorizado aí a fazer esses ensaios. Acho que no Fundão também, na UFRJ, a gente também tem um laboratório desse, tá? Que vão ser aí laboratórios destinados a realizar esse tipo de ensaio. E aí, né, tem aqui uma questão trazendo esse contexto, que é uma questão antiga do Exército, mas que eu acho que tem bem a cara da VUNESP, né, e que, né, poderia aí vir a ser cobrada na prova sem o menor problema. Então, conforme a farmacopeia brasileira, a gente já está aí na 7ª edição, mas esse conceito não mudou, né? A equivalência farmacêutica corresponde à comprovação de que 2 medicamentos são equivalentes em relação aos resultados dos testes in vitro, como a gente falou. E aí vamos ver ali, dentre as alternativas, né, quais são as corretas. Então, item 1. Equivalentes farmacêuticos. São medicamentos que contêm o mesmo fármaco, mesmos recipientes, mesma forma farmacêutica e via de administração, e são idênticos em relação à potência ou concentração. Baseado no que a gente conversou, essa alternativa vocês acham que é falsa ou verdadeira? Verdadeira. É falsa. Por quê? Vamos prestar atenção. Olha aqui que pegadinha. Equivalentes farmacêuticos são medicamentos que contêm o mesmo fármaco, ok. Agora, os recipientes podem diferir, desde que esses recipientes eles não interfiram na questão de liberação desse fármaco. E se interferirem, eles não podem interferir de tal forma que a quantidade liberada naquele intervalo de tempo seja diferente do medicamento referência. Então, gente, atenção, o que faz essa alternativa aqui estar incorreta é o fato de terem aqui mesmos recipientes. Mesma forma farmacêutica está correto, via de administração também deve ser a mesma, e eles precisam ser idênticos em relação à potência ou concentração. E, assim, a concentração,
na verdade, ela também pode ser diferente, porque se a gente lembra lá do contexto da RDC 31, e a gente vai mencionar já já ela, vamos entrar efetivamente nela, a gente precisa lembrar que a gente pode ter, por exemplo, comprimidos que sejam de liberação retardada ou prolongada, submetidos a um teste de equivalentes farmacêuticos de um comprimido que não é de liberação modificada, desde que, naquele intervalo de tempo, eles liberem a mesma quantidade de substância ativa. Ou seja, né, se eu tenho ali um comprimido que vai liberando o fármaco aos poucos, e que eu estou submetendo a um teste em relação a uma referência, posso ter uma concentração, eu terei com certeza uma concentração maior nesse comprimido de fármaco, né, em relação ao meu referência. Porém, quando eu for avaliar a liberação desse fármaco, ela precisa ser equivalente, tá? Então, a alternativa 1 está incorreta. Ficou claro? Sim. Beleza. Então, se a 1 está correta, a gente já vai ali para a letra A e elimina. Todas as afirmativas estão corretas? Elimina. Então, a gente já ficou ali com 50% de chance de acertar essa questão, entre B e C. É assim que faz prova. Já eliminou? Tem certeza daquilo ali? Vamos lá para as alternativas, a gente já olha e já elimina, para não se confundir. Vamos lá para a segunda alternativa. Equivalentes farmacêuticos podem diferir em características como forma, mecanismo de liberação, embalagem, recipiente, prazo de validade e, dentro de certos limites, rotulagem. Tá certinho e a gente acabou de falar sobre isso. Concordam? Sim. Então, a 2 está correta. Continuamos com B e C. 3. Os estudos de equivalência farmacêutica destinam-se à avaliação da qualidade dos medicamentos por meio da análise comparativa entre um fármaco teste, entre um medicamento teste e um medicamento de referência, e devem ser necessariamente realizados por laboratórios autorizados pela Anvisa. Tá certinho, né? São os laboratórios regulados aí. Então, 2 e 3 estão corretas. Se 2 e 3 estão corretas, o meu gabarito com certeza é a letra C. Né? Então, já marcamos lá. Mas a gente também vai ler o item 4, né? Porque a gente não é aventureiro. Então, devem ser formuladas para cumprir com as mesmas especificações atualizadas da farmacopeia brasileira e, na ausência dessas, com as de outros códigos autorizados pela legislação vigente ou ainda com outros padrões aplicados de qualidade. Então, alternativas corretas são 2, 3 e 4. Alguma dúvida? Trouxe questões antigas também, porque eu sei que vocês dão uma roubada que decoram gabarito. Então, para a gente sair aí dessa decoreba, algumas questões que eu achei que eram do Exército e que eu achei que tinham a cara da VUNESP, eu trouxe. Eu acho essa uma questão super passível aí da VUNESP cobrar, tá? Tudo bem? E aí, né, além da gente ter o conceito de equivalente farmacêutico, na farmacopeia brasileira, também na 7ª edição, a gente tem outros conceitos importantes que eu acho legal a gente saber, né, e ter a diferenciação, porque vai que cai alguma coisa nesse sentido. Então, além de equivalente farmacêutico, a gente tem também as chamadas alternativas farmacêuticas, que vão ser medicamentos que contêm a mesma molécula ativa em âmbito terapêutico ou seu precursor. E não estão necessariamente na formulação na mesma quantidade, né? E não precisa ser ali a mesma forma farmacêutica ou o sal, ou o mesmo sal ou éster. Então, elas são idênticas apenas no âmbito terapêutico, mas não necessariamente estarão na formulação final na mesma quantidade, na mesma forma farmacêutica, ou se apresentarão na mesma forma de sal ou éster que o medicamento, que o fármaco do medicamento referência. Ok? E aí, nesse caso, eu vou ter alternativas farmacêuticas, quando 2 medicamentos têm essa característica. Eles vão ser, né, alternativas farmacêuticas entre si.
Produtos farmacêuticos bioequivalentes são equivalentes farmacêuticos ou alternativas farmacêuticas cuja velocidade e extensão de absorção não diferem significativamente entre si, quando administrados na mesma dose da molécula ativa sob condições experimentais similares, em dose única ou múltiplas doses. Ou seja, né, são os bioequivalentes. O que são medicamentos bioequivalentes? São aqueles que vão ter a curva lá de concentração plasmática versus tempo quase que sobreponíveis, né? Eu vou liberar ali na mesma velocidade, tendo ali a mesma extensão de absorção, tanto no medicamento teste como no referência, ok? E aí eu posso ter um comportamento bioequivalente tanto para equivalentes farmacêuticos como para alternativas farmacêuticas. E, finalmente, ali o conceito de equivalente terapêutico, que é, né, o resultado ali de um equivalente farmacêutico que vai fornecer essencialmente o mesmo efeito terapêutico que quando administrado nos mesmos indivíduos e com um regime terapêutico idêntico. Né? Ele é um resultado ali da bioequivalência mais o equivalente farmacêutico. Alguma dúvida, gente, em relação a esses conceitos? Gente. Por enquanto, não. Beleza. Não, sem dúvidas. Então, vamos ver aqui essa questãozinha que traz justamente esses conceitos. Uma grande parte da discussão e da investigação científica tem sido dirigida recentemente ao problema da determinação da equivalência entre medicamentos de fabricantes concorrentes. Dessa forma, torna-se importante que o farmacêutico conheça algumas definições, conceitos importantes. Logo, analise as alternativas abaixo e assinale o item correto. Uma questãozinha também antiga do Exército, mas que tem a carinha de VUNESP bem contextualizada, trazendo ali uma situaçãozinha e trazendo conceitos da farmacopeia, das legislações, né? Então, pode estar ali também presente. Então, equivalentes farmacêuticos são medicamentos que contêm quantidades idênticas do mesmo fármaco, isto é, do mesmo sal ou éster da molécula ativa em âmbito terapêutico, na mesma forma farmacêutica, mas não necessariamente contendo os mesmos excipientes, e que atendem aos critérios descritos nas farmacopeias ou outros padrões de qualidade aplicáveis, relacionados à identidade, dosagem, pureza, incluindo a potência e, quando aplicável, a uniformidade de conteúdo, tempo de desintegração e a velocidade de dissolução. Essa alternativa está correta ou incorreta? Correta. Correta. É exatamente isso, equivalente farmacêutico. E aí a gente já elimina a letra B, por enquanto, só. Né? Item 2. As alternativas farmacêuticas são medicamentos que contêm a mesma molécula ativa em âmbito terapêutico, ou seu precursor, mas não necessariamente na mesma quantidade, forma farmacêutica, sal ou éster. Tá correto também, né, gente? É exatamente o que a gente acabou de discutir. Então, 1 e 2 corretas, a gente fica com letra A ou letra D, ou seja, 50% aí de chance já de acertar. Produtos farmacêuticos bioequivalentes são equivalentes farmacêuticos ou alternativas farmacêuticas cujas velocidades e extensão de absorção não diferem significativamente entre si, quando administrados na mesma dose molar da molécula ativa sob condições experimentais similares em dose única ou múltiplas doses. Tá certinho, né? É exatamente isso que a gente também mencionou. E, finalmente, então, a 3 está correta, a gente não elimina ninguém. Vamos lá para 4 para a gente poder dar aí o checkmate. Equivalente terapêutico indica equivalentes farmacêuticos que fornecem essencialmente o mesmo efeito terapêutico quando administrado nos mesmos indivíduos e com o mesmo regime terapêutico idêntico.
Então, está correto também, ou seja, todas as alternativas estão corretas. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Beleza. O 749 é justamente o contexto da equivalência farmacêutica e do perfil de dissolução, que é um grande aliado aí para que a gente não precise fazer a bioequivalência ou a biodisponibilidade relativa. Né? E aí, para isso, a gente vai ter que respeitar alguns critérios que estão tanto na RDC 31, mas principalmente na RDC 749, que vai dar conta aí da bioisenção. Então, a equivalência farmacêutica e o perfil de dissolução, aliados às boas práticas e o controle de qualidade, vão fornecer as bases científicas e técnicas para que a gente faça a intercambiabilidade entre um medicamento teste e a sua referência. E esse conjunto de informações vai estar presente aí nessas duas RDCs. Então, a RDC 31, gente, vocês já estão carecas aí de saber, né? Então, eu espero que a gente aqui tenha realmente um bate-papo e que vocês respondam aí as questões antes de mim. Então, a RDC 31, ela vai dispor da realização dos estudos de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução comparativo. Ela vai é a resolução que vai dispor sobre os requisitos para a realização desses testes e deverão ser atendidos aí pelos centros de equivalência farmacêutica, que são aí os laboratórios que realizam esses, autorizados pela Anvisa, que vão realizar esses ensaios, e também pelo patrocinador do estudo, que é ali a indústria contratante desse ensaio, né, para atestar a Anvisa a equivalência farmacêutica ou a questão da dissolução, do perfil de dissolução semelhante, tá? Então, Oi. Eu tenho uma dúvida, desculpa te interromper. Pode falar. Tu falou dos laboratórios Rembrandt, né? É a mesma coisa que o centro de equivalência? Isso, o centro de equivalência, ele é um laboratório da rede Reblas, que são esses laboratórios que vão realizar os estudos de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução comparativo, e eles, né, emitem ali um relatório que vai ser apresentado pelo patrocinador do estudo, a Anvisa. É a mesma coisa, só que no contexto da legislação, ele chama de centro de equivalência farmacêutica, tá? É que eu lembro de ter visto uma questão e daí estava errada quando ele dizia que o responsável pelo estudo de equivalência era o Reblas, e daí, tipo, tá, eu acertei a questão porque eu nem sabia o que era esse Reblas, daí eu, não é isso, porque quem é responsável é o centro de equivalência. Então, Reblas é rede... Eu também vi essa questão, mas eu não lembro aonde. Depois me passa essa questão para eu ver. Porque, assim, Reblas era uma nomenclatura que a gente usava muito antigamente. Realmente, no escopo da RDC, ele não fala Reblas. Mas eu acho que é a mesma coisa. Eu posso até procurar e ver direitinho para poder confirmar com vocês e mando lá no grupo. Se eu não me engano, está no listão. Tá no listão? Tá. Eu acho que, se não me engano, está numa alternativa. Tá. Deixa, então, a gente terminar e a gente abre e vê essa questão, para ver se o ponto era o fato de ter o Reblas ali ou não. Beleza. Tá? Obrigada. Nada. E aí, dentro dessa legislação, a gente vai trazer ali algumas definições, né? Muitas definições, mas eu vou destacar aqui as que eu considero mais importantes e que vocês têm que ter aí na cabeça. A primeira delas é a questão ali relacionada à alta solubilidade, que é considerada altamente solúvel a substância ativa cuja quantidade correspondente à sua maior dose posológica, não esquecer que é a maior dose posológica disponível no mercado, vai ser solúvel em 250 ml ou menos de meio aquoso, em uma escala de pH de 1,2 a 6,8. E a temperatura 37, mais ou menos 1 grau Celsius. Ok? E aí, lá em 2020, ele já cobra de cara aí uma questão trazendo esse conceito. Então, de acordo com as definições descritas no artigo 2º da Resolução 31 de 2010, que dispõe sobre a realização dos estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo, é considerado altamente solúvel a substância
ativa, cuja quantidade correspondente à sua maior dose posológica disponível no mercado nacional é solúvel em 100 ml? Não. Então, já arrisco. Já sei que é 250. Então, tudo que tem 100 ml, eu já elimino. A e C já estão fora do meu espectro. Vamos ler a B e a D. A substância ativa, cuja quantidade correspondente à sua maior dose posológica disponível no mercado nacional, é solúvel em 250 ml ou menos de meio aquoso em uma escala de pH de 1,2 a 6,8, na temperatura de 37 mais ou menos 1. E aí? Tá certo ou tá errado? Oi? Tá correta. Correta. Tá correta, exatamente. Ali na letra D, o que está incorreto? Na verdade, é a escala de pH que ele vai se referir. Então, vamos ler. A substância ativa, cuja quantidade correspondente à sua maior dose posológica disponível no mercado nacional, é solúvel em 250 ml ou menos de meio aquoso, em uma escala de pH de 7,8, 7, 8, 9, 10, em uma temperatura de 37 mais ou menos 1? Não, né? Então, na verdade, o nosso gabarito é a letra B, conforme vocês bem falaram aí. E aí, mais uma questão. Eu vou perguntar uma dúvida. Tem algumas questões que eu já vi que eles tratam essa escala de pH aí de 1 a não sei quanto. A 7. Aí a gente considera também? Sim. Então, essa banca ela não é passível de recurso. Então, a gente precisa ter bom senso ao responder as questões, gente. Se não tiver nenhuma alternativa que mencione exatamente 1,2 a 6,8, ou, por exemplo, pontualmente 1,2, 4,5 e 6,8, a gente vai naquela faixa que contempla o intervalo que sabidamente está na legislação, tá? Tá bom, dificilmente obrigada. Ele vai te dar uma alternativa com de 1 a 7 e, tipo, na faixa de 1 a 7 e 1,2 a 6,8. Mesmo se der, nesse caso ele for 1,2 a 6,8, é melhor marcar 1,2 a 6,8. Mas se a alternativa, né, dentre as alternativas ali, ele não te der exatamente essa resposta e tudo ali estiver meio aproximado, você marca a faixa que contempla o pH de 1,2, 4,5 e 6,8. Deu para entender? Sim, obrigada. Porque realmente isso acontece, ele faz essa maldade com a gente. Tem várias questões assim. Eu acho que tem até um guia, se não me engano, que trata desse valor de 1,0. Exato, é porque no guia ele fala de forma mais abrangente desse intervalo. E aí ele não é tão específico quanto na legislação. Né? Na legislação, ele vai mencionar que é 1,2 a 6,8. Mas no guia, realmente, ele fala um intervalo mais genérico, de 1 a 7. E aí, o que a gente também precisa prestar atenção? Se ele for ser tão minucioso a esse ponto, ele vai citar a referência da bibliográfica no enunciado. Tá? E aí, é ter atenção, se ele está falando do guia ou se ele está falando... Mas isso é muita maldade, a VUNESP não tem esse perfil. Tá? Eu acho mais fácil ela botar intervalos mais amplos e para saber se vocês sabem, assim, qual que contempla um intervalo preconizado tanto no guia como na legislação, do que ela fazer essa maldade de diferenciar o guia e a legislação em relação a isso. Tá? E aí, em 2021, uma questão, novamente, então, em 2020 ele cobra esse conceito, e em 2021 ele cobra novamente esse conceito. Então, um fármaco será considerado altamente solúvel se sua maior dose, administrada oralmente como uma formulação de liberação imediata, dose máxima por administração descrita em bula, solubiliza-se completamente em 100, 150, já não vou nem ler, 100 também não. Então, perceba que a VUNESP, ela sempre vai deixar vocês em dúvida entre duas. Né? Para quem estudou ali, a gente sempre vai ficar entre duas. Então, 250. Começamos bem ali na letra C e na letra E. De cada uma das soluções tampão, utilizadas dentro da faixa de pH de 1,2 a 4,5? Não. A faixa é mais ampla do que isso. É até 6,8. 4,5 está contemplado. Mas a faixa não é essa. A faixa é de 1,2 a 6,8. Ok?
E não é de pH ácido, é no pH, dentro da faixa do pH fisiológico. Afinal de contas, quando eu administro uma forma farmacêutica por via oral, ela vai desde o pH ali mais ácido no meu estômago até um pH mais alcalino no meu intestino. Né? E é o que eu preciso mimetizar quando eu falo aí dessa solubilidade. Para que eu faço esse ensaio de solubilidade? Para que eu consiga, por exemplo, desenvolver um método de dissolução para aqueles casos que eu não tenho métodos de dissolução discriminativos descritos na literatura. Às vezes, os métodos farmacopeicos, eles são limitados. E aí há necessidade, né, do patrocinador ou pagar ali para um centro, ou ele próprio desenvolver e ser validado nas dependências do centro, esse método, que é, inclusive, o passo a passo que o guia vai dar conta de ensinar, né, quais são ali as etapas que eu preciso seguir para desenvolver um método discriminativo e poder utilizar dentro do contexto aí de comparação de perfis de dissolução do meu medicamento teste com o meu medicamento referência. E aí o primeiro ensaio que eu vou fazer e que o guia dá conta é o ensaio de solubilidade, né? Então, portanto, eu preciso mimetizar ali a condição fisiológica por onde essa forma farmacêutica sólida oral vai passar, até que seja ali dissolvida, desagregada, desintegrada, desagregada e dissolvida e finalmente absorvida. Tudo bem? Então, a gente tem ali como resposta gabarito letra E. Alguma dúvida, gente? Não. Ok. Outras definições importantes. Acessório. Acessório vai ser o complemento destinado, né, o dispositivo destinado a dosar, conduzir ou executar a administração da forma farmacêutica ao paciente. E ele vai ser comercializado dentro da minha embalagem secundária, junto com o medicamento e sem contato direto com a minha forma farmacêutica, tá? Porque a minha forma farmacêutica vai estar ainda numa embalagem primária. Então, se eu estou falando ali de de um xarope, né? Se eu tenho um acessório ali, um conta-gotas dosador ali de um xarope, o ideal é que esse xarope venha ali num frasco de vidro fechado e o meu conta-gotas venha, portanto, ali em contato com essa embalagem primária, que é o meu frasco de vidro, e tudo isso dentro de uma embalagem secundária, que é o meu cartucho, né? É a minha caixinha ali de papelão. Outro ponto importante, o centro de equivalência farmacêutica que a gente discutiu aí, que vai ser o laboratório habilitado pela Anvisa, que realiza os ensaios físico-químicos mínimos e, quando aplicáveis, microbiológicos ou biológicos, dos estudos de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução comparativo, de pelo menos uma das formas farmacêuticas, seja sólidas, líquidas ou semissólidas. E eles vão ser responsáveis tecnicamente e juridicamente pela veracidade dos dados e pelas informações que constarem nesses estudos, tá? Não só eles, mas também o próprio patrocinador. Então, aí é uma corresponsabilidade, tanto o centro contratado como o patrocinador desse estudo. Centro responsável pelo estudo é o centro contratado pelo patrocinador do estudo, responsável pelos estudos de equivalência farmacêutica e perfil de dissolução comparativa. Certificado de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo. Eles vão ser os documentos que vão ser elaborados por esse centro, tá? Para testar os resultados obtidos em cada um desses testes. Então, quando eu falar de certificado de equivalência farmacêutica, eu vou ter ali os resultados e a conclusão do estudo de equivalência farmacêutica, excluindo o dado bruto. E quando eu falar de perfil de dissolução comparativa, ele vai me dar ali um certificado contendo os resultados e a conclusão do estudo de perfil de dissolução comparativo, excluindo também os dados brutos. Porque esses dados brutos, eles vão constar no que a gente chama de relatório de equivalência farmacêutica e relatório de perfil de dissolução comparativo. Tá? Então, existe essa diferença e é bom se ligar, que a banca pode pegar aí esse detalhezinho da questão de
excluir os dados brutos quando eu falo de certificado. E os dados brutos estarão incluídos no relatório que esse centro vai disponibilizar para o meu patrocinador, ok? Outro conceito super importante que a gente vai falar bastante ainda hoje são os ensaios informativos, que vão ser aqueles ensaios analíticos preconizados na farmacopeia individual ou nos métodos gerais de compêndios oficiais, ou ainda em normas e regulamentos aprovados e referendados aí pela Anvisa, para os quais não existe uma especificação definida, né? E aí, cada medicamento, o teste e o referência vão cumprir com as suas próprias especificações, né? Então, por exemplo, quando eu falo de aspecto de um comprimido, não necessariamente o meu medicamento teste ele precisa ter o mesmo formato do meu medicamento referência, né? O meu medicamento referência pode ser redondinho e o meu medicamento teste pode ser oblongo, pode ser tipo um cilindrinho, mais compridinho. Então, por exemplo, o aspecto é um ensaio do tipo informativo, né? Que cada um desses medicamentos irão cumprir com as suas próprias especificações. Ou seja, eu não entro ali, eles não entrarão dentro do escopo de comparação para que a gente ateste se esse medicamento é equivalente ou não ao medicamento referência. Tá claro, gente? Sim. Por isso são informativos o nome. Eles só precisam ser informados. Ok? Substância química de referência farmacopeica e substância química de referência caracterizada. Eu gosto de definir, trazer à tona para vocês, porque quando a gente está no escopo da 31, a gente vai ter apenas essas duas, mas quando a gente está no escopo da RDC 166 de validação de métodos analíticos, a gente ainda tem aí o SQC, que é a substância química caracterizada, tá? Então, substância química de referência farmacopeica, o que ela vai ser? Vai ser uma substância ou mistura de substâncias estabelecidas e distribuídas por farmacopeias ou instituições públicas oficiais autorizadas, possuindo alto grau de pureza e uniformidade. São planejadas para o uso em ensaios químicos e físicos, nos quais suas propriedades são comparadas com as dos produtos que estão sendo analisados, né? Então, o INCQS também vai comercializar esse tipo de substância aqui no Rio, por exemplo. Substância química de referência caracterizada, né? Ou substância química de trabalho. É um material de referência não estabelecido por farmacopeias ou instituições públicas oficiais autorizadas, devendo possuir alto grau de pureza e uniformidade e devem ser cuidadosamente analisadas em relação à sua identificação, caracterização, impureza e análise quantitativa. E, normalmente, elas vão ter esses parâmetros determinados contra uma substância química de referência farmacopeica. Validação parcial de métodos analíticos. É a validação de alguns parâmetros de validação de métodos analíticos. Quando, por exemplo, houver transferência de metodologia do meu patrocinador do estudo para o centro de equivalência. Então, quando eu contrato um centro de equivalência, eu posso contratar um estudo completo com desenvolvimento de métodos analíticos, quando é necessário, e validação desses métodos, ou eu posso desenvolver internamente os meus métodos analíticos, mimetizar ali os meus estudos de equivalência, né? Porque normalmente o setor de pesquisa e desenvolvimento da indústria vai fazer isso, né? Você não vai submeter ali um medicamento de cara para um laboratório, para um centro, sem ter a certeza de que ele está ali dentro dos parâmetros. E aí, nesse caso, né, se eu tenho um método e vou disponibilizar para o meu centro, utilizar o método com o meu medicamento, eu vou precisar fazer, dentro das dependências ali do meu centro, a validação parcial. Então, eu vou fazer ali apenas algumas avaliações de alguns parâmetros, que a gente, quando estiver no contexto da 166, a gente vai conversar. E isso tem muito a ver também, a depender da finalidade desse teste, né? Porque a depender da finalidade desse teste, eu vou ter ali alguns parâmetros que são mandatórios para que essa validação parcial seja considerada ok, tá bom? E aí, né, tendo em vista aí todas essas definições, trouxe uma questão. A VUNESP não gosta de incorreta, mas
eu acho que aqui traz conceitos bem bonitinhos dessa parte de definição, então acho bacana a gente dar uma olhada nela também. No artigo 2º da Resolução 31 de 2010, que dispõe sobre a realização dos estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo, são citadas algumas definições. Assinale abaixo a alternativa que está incorreta, segundo o que consta neste artigo. Então, letra A. Centro de Equivalência Farmacêutica é o laboratório habilitado pela Anvisa que realiza os ensaios físico-químicos mínimos e, quando aplicados, microbiológicos ou biológicos mínimos dos estudos de equivalência farmacêutica e de perfil de dissolução comparativo, de pelo menos uma das formas farmacêuticas sólidas, líquidas e semissólidas, responsabilizando técnica e juridicamente pela veracidade dos dados e informações constantes nos estudos, nos termos dessa resolução, sem prejuízo das atribuições do patrocinador do estudo. Tá corretinho, né? Tem alguma coisa errada? Acho que não. Não, tá correto, é isso mesmo. Letra B. Ensaios informativos. São ensaios analíticos preconizados na monografia individual ou métodos gerais de compêndios oficiais ou ainda em normas e regulamentos aprovados e referendados pela Anvisa, para os quais não exista especificação definida, cujos resultados não devem ser utilizados para fins de comparação entre o medicamento teste e o medicamento referência comparador no estudo de equivalência farmacêutica. Para tais ensaios, o medicamento teste deve cumprir com as suas próprias especificações. Tem alguma coisa incorreta aí, gente? Não. Não. Não, tá certinho, é isso mesmo. Substância química de referência caracterizada, ele abrevia lá como substância química de trabalho, SQT. É a substância ou mistura de substâncias estabelecidas e distribuídas por farmacopeias ou instituições públicas oficiais autorizadas, possuindo alto grau de pureza e uniformidade, são planejadas para o uso em ensaios químicos e físicos, nos quais suas propriedades são comparadas com as dos produtos que estão sendo analisados? É isso, gente? Não. Não. Não é. Na verdade, ele fez uma mistureba, né? Porque, assim, quando ele começa falando aqui, substâncias estabelecidas e distribuídas por farmacopeias. Ele está falando da substância química farmacopeica, certo? Alto grau de pureza e uniformidade. Na verdade, toda essa definição é de substância química farmacopeica. Não é de substância química de referência, é de substância química de referência farmacopeica, e não de substância química de referência caracterizada. Ok? Então, gabarito letra C. Tudo bem? Sim. Letra D. Acessório é o complemento destinado a dosar, conduzir ou executar a administração da forma farmacêutica ao paciente, comercializado dentro da embalagem secundária, da caixinha, junto com o medicamento e sem o contato direto com a forma farmacêutica. Tá certinho. E aí, gente, outra coisa que é importante a gente diferenciar, dissolução rápida e de muito rápida, que também está lá nas definições dessa legislação. Dissolução rápida, a gente vai ter ali, em média, 85% do fármaco, é importante saber esse percentual. Nessa legislação, ele vai mencionar vários percentuais, especialmente quando ele vai falar dos tipos de formas farmacêuticas, de liberação modificada, de liberação imediata, né? Lá no início, quando ele fala de dissolução rápida para liberação imediata, ele até se refere de 75% em 30 minutos. Né? Mas lá na definição, quando ele fala de dissolução rápida, ele vai falar de 85% em 30 minutos. Ok? E na muito rápida, 85% em 15 minutos. Então, atenção aos percentuais e ao tempo. Estudo de perfil de dissolução comparativa é o ensaio analítico com coletas em múltiplos pontos para avaliação da dissolução de uma determinada substância ativa comparando duas formulações.
Então, é importante a gente ter em mente que o estudo de perfil é diferente do estudo de ensaio, do ensaio de dissolução da farmacopeia. Na farmacopeia, a gente recolhe uma alíquota ao final de um tempo. Normalmente, o que a gente tem lá é um Q, que é a quantidade dissolvida para aquele intervalo de tempo, que a depender da forma farmacêutica, a gente espera que essa quantidade seja maior que tanto, ou entre tanto e tanto, né, em tanto tempo, ok? Então, é o único ponto lá na farmacopeia, que é um ensaio para controle de qualidade de lotes, beleza? Agora, no âmbito dessa legislação, a gente fala de perfil, ou seja, a gente está ali agora querendo entender qual o comportamento dessa liberação desse fármaco, dessa forma farmacêutica sólida oral. Então, eu coloco ali o meu... vou utilizar um dissolutor da mesma forma, vou colocar o meu comprimido ou uma forma farmacêutica com um aparato a depender aí do que eu tenha desenvolvido, pode ser cesta, pode ser pá, enfim, depende. Cilindros, alternantes, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Então, vou colocar ali o meu aparato, vou colocar ali a minha forma farmacêutica, vai começar o meu ensaio e eu vou recolhendo alíquotas desse meio que tem ali um pH que mimetiza o meu pH fisiológico, né, de 1,2 a 6,8. Então, normalmente eu faço um ensaio a 1,2, a 4,5 e 6,8, a depender também da característica dessa forma farmacêutica, se é de liberação imediata ou se tem alguma liberação modificada, né? E a gente já vai falar isso mais à frente. Então, vou recolher ali, ao final de 5 minutos, tiro uma alíquota. Doso por algum método analítico, para conseguir saber quanto de fármaco eu tenho ali, por um método analítico validado. Agora eu recolho em 15 minutos, 30, 45, até que eu alcance um platô e eu consigo entender qual é o comportamento, qual é o perfil dessa dissolução. Então, é isso que eu vou estudar no âmbito da RDC 31. E vou comparar esses perfis para saber se eles são semelhantes ou não semelhantes, e aí, daí, avaliar a necessidade ou não de ir para um teste in vivo, tá? De bioequivalência, ok? E o estudo de equivalência, como a gente, né, falou já várias vezes, é o conjunto de ensaios físico-químicos, porém não posso esquecer que, quando aplicável, eu também posso utilizar ali microbiológico e biológico para comprovar essa equivalência. E aí, nesse contexto, a gente tem ali, né, a mesma forma farmacêutica, via de administração para esses equivalentes farmacêuticos, mesma quantidade de substância ativa e o mesmo sal ou éster da molécula terapêutica, podendo ou não conter recipientes idênticos. Então, eu falo e repito de formas diferentes para vocês massificarem mesmo o conhecimento. Equivalentes farmacêuticos, então, devem cumprir com os mesmos requisitos da monografia individual da farmacopeia brasileira ou de outros compêndios oficiais. As formas farmacêuticas de liberação modificada que requerem reservatório ou excesso podem conter ou não a mesma quantidade de substância ativa, então isso é um ponto importante, desde que liberem quantidades idênticas da mesma substância em um intervalo de tempo posológico estabelecido. Tá? Então, não necessariamente um equivalente farmacêutico, que era o que a gente estava falando lá no início da aula, vai ter ali a mesma quantidade de substância ativa, quando a gente falar de formas farmacêuticas de liberação modificada, né, do tipo reservatório ou que requeram ali um excesso. Tudo bem? Medicamento comparador é um medicamento que eu vou utilizar normalmente para comparação quando eu realizo mudanças pós-registro, tá? Conforme legislação específica, então é com quem eu vou comparar esse meu medicamento teste. Por exemplo, eu fiz uma alteração pós-registro em algum parâmetro lá do meu medicamento. E uma das coisas que eu posso ter como exigência lá na 7.3, lá naquele anexo, né, que é bizarro, pode ser a realização do perfil de dissolução comparativo. Né? E aí, para isso, eu vou ter ali um medicamento comparador, que é o medicamento eleito para ser comparado com esse medicamento que eu fiz a alteração pós-registro, tá bom? E o medicamento a referência é um medicamento inovador, registrado no órgão federal, né, comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovados. É o primeiro a ser registrado ali. E o medicamento teste
por exemplo, um genérico, um similar, que eu queira ali comprovar essa equivalência farmacêutica. Os perfis de dissolução, eles precisam ser discriminativos, como eu mencionei, ou seja, capazes de evidenciar mudanças significativas nas formulações e no processo de fabricação entre os medicamentos testados, de forma que a gente consiga ali avaliar se houve ou não mudança no desempenho dessa formulação. E o patrocinador do estudo é a pessoa jurídica, pública ou privada, que vai financiar esse estudo e que vai ter ali uma corresponsabilidade, né, com o centro que realiza, bota ali a mão na massa e emite ali os relatórios e os certificados, tanto de equivalência como de perfil de dissolução comparativo. Ok? Amiga, eu acho E aí que agora é melhor a gente seguir para o próximo link, porque vai acabar em um minuto. Aí eu já mandei no grupo lá para todo mundo, tá? Tá lá no WhatsApp.